Tem dificuldade de combinar as cores nas tuas roupas, nos teus looks? Então fica aí que esse é o nosso tema de hoje. Oi, eu sou a Leonora Cícero. No vídeo de hoje a gente vai entender como combinar as cores, como misturar as cores. Essa é uma ferramenta que se chama círculo cromático. É uma ferramenta que nos auxilia a combinar, a misturar as cores, não só na área da moda, como também na área para os cabelos, para maquiagem. Ao longo do vídeo vocês vão entendendo melhor. Eu já mencionei sobre ele aqui em algum vídeo que eu vou deixar nos cards e disse que ia ter um vídeo mais completo sobre o círculo cromático. Então essa ferramenta nos auxilia a misturar as cores de uma forma mais assertiva. Como vocês podem ver, não tem aqui preto, branco e cinza, porque são tons que são considerados acromáticos. Vou deixar novamente que é o mesmo vídeo que eu falei sobre os tons acromáticos. Mas afinal, como que a gente faz então para usar essa ferramenta e para combinar as cores? Bom, esse círculo cromático que está aqui nas minhas mãos é da Studio Imagine, né, a escola que eu sou formada. E é um círculo vazado, então a gente consegue aproximar das roupas e entender melhor onde é que essa cor se encaixa, né? Então, em alguns dos meus serviços eu entrego de presente, de brinde para as minhas clientes. Mas vamos lá, então, às combinações de cores. A gente pode fazer as harmonias cromáticas ou então as combinações de cores dentro do círculo cromático. Aqui eu vou explicando para vocês do mais fácil até o mais difícil, na verdade, assim, do que eu indico mais começar até o mais elaborado, porque quando a gente começa a combinar muitas cores, a gente precisa que o nosso olho vá acostumando. Então, quando a gente faz uma combinação muito mirabolante, o nosso olho ele tende a não ver aquilo como algo normal, como algo ok. Então, é melhor que a gente vá fazendo combinações mais fáceis para depois ir se aventurando mais. A primeira combinação que a gente pode fazer é a monocromática, ou seja, é a combinação que a gente fica na mesma aqui fatia de pizza. Então aqui, por exemplo, no vermelho, a gente pode variar o tom desse vermelho, então a gente pode usar um vermelho mais aberto, um vermelho mais fechado, um vermelho mais vinho, um vermelho mais claro, um mais escuro e misturar essas combinações, essas cores no nosso look. Então uma blusa mais vinho, uma calça um pouco mais no vermelho mais aberto. Então a gente variando o tom dessa cor fica um look monocromático ou até um pouco tom sobre tom. Então essa é a primeira combinação que a gente pode fazer e a mais fácil. Mas aqui a gente tem um look monocromático, então na mesma fatia de pizza aqui do vermelho, tá? Então a gente pode variar os tons dessa cor e fazer essa combinação de look monocromático, né? De uma combinação monocromática, ou seja, tudo na mesma cor ou então tom sobre tom. Essa é uma combinação que ela alonga a silhueta, porque fica parecendo que a gente caiu na tinta e a gente é uma coisa só. Então isso alonga a silhueta, dá a ideia da gente ser mais longilíneas, mais altas, né? E acaba transmitindo uma mensagem de elegância, justamente por alongar essa silhueta. A segunda combinação que a gente tem é a chamada combinação análoga. É a combinação de cores vizinhas no círculo cromático. Então aqui, como vocês podem ver, se vocês quiserem, vocês podem dar um Google e pesquisar, que tem vários círculos cromáticos online também. Do lado do vermelho aqui, como a gente estava vendo, a gente tem aqui o rosa e a gente tem um tom meio alaranjado. Então pode ser tanto uma combinação de 3 cores quanto só de 2. Então a gente pegando o vermelho, a gente pode combinar tanto com o rosa quanto com esse tom alaranjado. Mas a gente pode combinar o vermelho só com o rosa ou então só com o laranja, tá? Então é a combinação de cores vizinhas. Elas têm um pigmento base que é o mesmo, mas são cores diferentes. Então essa combinação de cor, ela é um pouco mais ousada que a monocromática, porque varia já a cor e não somente o tom dessa cor, mas varia a cor. E a gente tem uma mistura dessas cores, só que elas têm um pigmento muito parecido. Então elas ainda dão uma sensação de alongar, porém não tanto quanto a monocromática, mas agora elas têm um toque diferente. Então essa é uma combinação que transmite elegância, por conta de alongar um pouco também a silhueta, mas transmite elegância com modernidade, justamente por ser cores parecidas. A próxima combinação começa a ousar um pouco mais. A próxima combinação que a gente pode fazer dentro do círculo cromático é a combinação complementar, que é a combinação de cores opostas
a outra no círculo cromático. Então aqui, por exemplo, a gente tem o laranja, um tom de laranja, e a sua oposta é um azul. Então é até o look que eu estou hoje. Eu tô aqui com uma blusa no laranja, um brinco no azul e uma saia também no azul. Então aqui eu tô fazendo uma combinação de cores complementares, tá? Então a gente tem cores opostas no círculo cromático. E isso é muito interessante porque se aplica também em outras áreas, como por exemplo na maquiagem. Quando a gente tem uma olheira um pouco mais roxinha, mais azulada, a gente usa um corretivo mais amarelado. Por quê? Porque é a oposta, é a sua complementar, a sua cor complementar. Quando a gente tem uma olheira ou umas manchinhas mais esverdeadas, a gente vai para um corretivo, para o oposto, né? Sendo a cor vermelha, porque é a sua oposta, é a sua complementar e elas se anulam, tá? No cabelo, por exemplo, quando a gente tem um cabelo loiro, que shampoo que a gente usa para amenizar esse loiro? A gente usa o shampoo roxo, porque é a sua complementar, tá? Então isso é muito interessante. A combinação complementar já é com pigmentos opostos, então tem contraste, bastante contraste de cor. Então é uma combinação que nos transmite muito mais criatividade, muito mais espontaneidade. A próxima combinação já é uma combinação bem mais ousada e que eu te indico ficar nessas três primeiras, dando uma experimentada para depois vir para essas últimas, porque são muito mais contrastantes, são muito mais criativas ao extremo. Então a próxima combinação é o triângulo, a triangulação. Então a gente forma um triângulo equilátero aqui nesse círculo cromático. Se vocês derem um zoom aqui, vocês vão ver que aqui no meio do meu círculo tem um triângulo bem formadinho aqui. Então é quando a gente tem o mesmo espaço entre as cores, formando então esse triângulo equilátero, que é com os mesmos lados, todos os lados iguais desse triângulo. E aí ficam cores super opostas, porque a gente tem, né, nas extremidades essas cores. Então é algo que transmite pra gente muita criatividade, porque aí a gente já tem grandes misturas de cores. Então, essa combinação é a triangulação, né? Ou então o tríade, né? Que forma esse triângulo equilátero e forma essa combinação de cores muito mais criativa. Uma outra combinação também, eu vou parar por aqui, porque a partir de agora a gente tem combinações realmente muito criativas, que começam a ultrapassar as três cores, né? Então, a próxima combinação é a combinação do retângulo. Então, a gente forma, como vocês podem ver, dando um zoomzinho aqui, dando um zoom aqui, a gente pode ver que forma realmente um retângulo. Então, na verdade, formam-se cores complementares opostas. Então, a gente tem aqui o verde com o vermelho e o amarelo com o roxo. São complementares cruzadas. Então, formam esse retângulo no nosso look. Então, é uma combinação com 4 cores. E aquilo, a gente não precisa usar no look inteiro. A gente pode botar, por exemplo, um vestido numa cor, o brinco que tem uma mistura dessas cores e um colar numa outra cor. A gente pode fazer essas misturas, essas combinações de cores em acessórios pequenos, em pontos pequenos. Por exemplo, eu podia estar com todo o look aqui nesse laranja e só o brinco no azul. E eu já estou fazendo uma combinação complementar. Eu já estou ousando um pouquinho mais e fazendo umas misturas de cores. Essa combinação que forma esse retângulo é uma combinação que transmite mais ainda essa criatividade, porque além da gente estar usando uma complementar, que são essas opostas, que já é super destoante, né, super contrastante, a gente está usando duas complementares, a gente está usando uma e a outra cruzada. Então é algo mais criativo ainda. Me conta aqui nos comentários se tu já testou alguma dessas combinações, ou se tu vai testar, depois vem aqui e me conta o que tu achou. Não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal. E o tema do nosso próximo vídeo é sobre a cor preta. Usar muito a cor preta pode estar ligada a algo emocional. Te vejo no próximo vídeo. Um beijão!